Bom, gente, boa noite a todos. Bom, essa questão aqui da riqueza, ela já é a segunda vez que cai. Tá? Você abriu aí, mas caiu de novo. Por quê, gente? É um assunto muito importante. E é um assunto também que está ligado a muitos mitos que a gente tem. Muitas crenças que muitas vezes são limitantes na nossa vida. Tá certo? São crenças limitantes a respeito da riqueza. Então as pessoas muitas vezes, elas acham assim, mas o sujeito é rico, não vai para o céu. Aí eu pergunto para vocês, quem é que já assistiu o filme Nosso Lar? Quem? Quem é que já leu o livro Nosso Lar? Vocês viram pobreza no nosso lar? Miséria? Alguém viu isso lá no nosso lar? Por quê, gente? Porque a miséria e a pobreza não é o estado natural das coisas na vida do ser humano. Tá? Porque não é isso que Deus, nosso Pai, que é todo poder, toda bondade, Ele quer para os seus filhos. Ele quer que todo mundo tenha abundância, que todo mundo tenha aquilo para viver dignamente. Então, o que acontece? É claro que na época do Cristo, quando foi escrito aqui os evangelhos, os ricos, eles abusavam muito dos pobres. Naquela época existia escravidão, e a escravidão naquele tempo, gente, olha só, não era só prisioneiro de guerra que se tornava escravos, mas eram pessoas que estavam devendo dinheiro para agiota, por exemplo. O sujeito era agiota. Então ele prestava dinheiro lá para todo mundo, na época já tinha agiota, tá? E aí acontece, o sujeito não podia pagar, ele ia lá e requeria o sujeito como escravo para ele. Aí a família toda dele se tornava escrava. Então, quer dizer, era um absurdo que existia. Direitos civis, gente, naquela época, não passava nem perto de sonhos mais idealistas. Tá? Então não existia isso. Então, quer dizer, por isso que muitas vezes o Evangelho foi escrito por homens, tá certo? Por pessoas, ele muitas vezes exagerava em certas coisas. Falava, riqueza, se não tiver riqueza, você vai não sei o quê, tem que abandonar tudo. Não. Hoje a gente sabe, gente, que o que faz o nosso mundo ser do jeito que é, com empregos, essa tecnologia toda, essas facilidades que todos nós temos aqui nesse planeta hoje, que já não é um planeta mais terrível como era 2000 anos atrás, tá? Hoje tem direitos civis, hoje tem leis que protegem as pessoas, protegem os empregados, que na época não tinha. Aliás, na época não existia a palavra empregado, existia a palavra servo, porque todos eram servos. Então tinha quem mandava e quem era servo. Tá certo? Então, quer dizer, hoje a situação social do nosso planeta, ela está infinitamente melhor do que era no tempo do Império Romano. Então, graças à riqueza. Olha só que contrassenso. Graças à riqueza. Porque se não fosse a riqueza, gente, nós estávamos vivendo hoje, sabe onde? Na caverna. Está entendendo? Porque eu falo para vocês, ó. Hoje, essas pessoas que são detentoras de fortuna, nós podemos considerá-los, isso aí o meu sogro, o doutor Elias, sempre falava, que são missionários do Cristo. São. Por quê? Um indivíduo, por exemplo, como Thomas Alva Edison, que foi o sujeito que inventou essa lâmpada aqui, ó, ele era um sujeito, gente, ele fez o 5º ano primário, tá? Estava bom demais naquela época. 5º ano primário. Hoje o 5º ano primário lá daquela época equivalia hoje ao colegial nosso. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse sujeito, dentro de uma garagenzinha na roça, ele começou a encafifar com o tal da lâmpada. Ele queria de todo jeito inventar um troço lá para substituir o lampião a gás. Certo? E aí ele falou, vou transformar a energia elétrica que estava no começo, aquela coisa toda. E aí ele foi, depois de inúmeras tentativas, que a lenda aí fala que foi quase 1000 tentativas, ele tentou quase 1000 vezes achar um filamento para a lâmpada, achou, e o que acontece? Descobriu essa coisa aí, ó.
E ele pôs isso aí para gerar dinheiro, transformou isso numa empresa. Olha só, alguém aqui já ouviu falar na General Electric? General Electric, a GE. Tá, foi ele, a empresa dele, Thomas Edison, que fundou. Sabe quantos mil empregos que ela gera direto? Direto. 300 mil empregos diretos. Não é indireto não, viu, gente? Então, vocês estão vendo, gente, o valor da riqueza. Você vê, por exemplo, aquele o Bill Gates, tá? Na época, na década de 70, ele era fazendo faculdade, largou a faculdade para trabalhar na área da informática. Hoje é o homem mais rico do mundo. Mas, gente, o que esse Bill Gates gera de emprego não está escrito. Ele gera emprego no mundo inteiro. Tá certo? Fora o quê? Fora as doações que a empresa dele faz, a Microsoft, ela faz para entidades, para hospitais, para pesquisa de medicamentos, para pesquisa de célula-tronco. Tem uma fundação, dá dinheiro para a África, dá dinheiro para não sei quem, para também, se precisar, ele está dando dinheiro. Então, quer dizer, o sujeito que fez da riqueza dele, gente, um instrumento de fazer o bem para toda a coletividade. Hoje vocês podem ver, gente, imagine o que é a internet hoje na nossa vida. Imaginem 15 anos atrás, quando ninguém falava de internet. Como é que era a nossa vida muito mais devagar. Hoje, por exemplo, um pai tem um filho lá na China, está estudando, ele pode ver o filho todo dia, sem gastar um centavo. Você vê que beleza isso, gente. Aqui, quem é que é do tempo da CTBC, vendia ações aí, cada cota de telefone era uma ação. Quem é que lembra disso? Sou, né? Eu lembro. E quem é que já perdeu dinheiro com a CTBC também? Todo mundo. Tá certo? Vocês veem, há 20 anos atrás, quem tinha uma linha telefônica era rico. Tá? Ele tinha ações na empresa que era a CTBC. Então, Bill Gates chegou, acabou com tudo isso, gente. Celular, tudo isso aí é graças a ele. Tá? Então, você vê, um menino estava fazendo a faculdade, é claro, lá em Harvard, tá? Não era qualquer faculdade, mas ele largou aquilo lá para poder gerar isso tudo. Então, vocês estão vendo, gente, que esse Bill Gates é um missionário do Cristo. Outro que também eu considero um missionário do Cristo, sem que ele saiba, é o Steve Jobs, da Apple. Tá certo? Criador da Apple. E aí, por aí vai. Os caras que fundaram o Google também, tem que dar os parabéns para ele, porque eles estão divulgando, gente, o pessoal do Google está divulgando informação. Antigamente, gente, olha bem, antigamente que eu falo, é até 7, 8, 9 anos atrás, a informação no mundo era paga e cara. Quem é que lembra de vendedor aí de enciclopédia Barça? Quem é que lembra aí? Barça, o sujeito vendia Barça, batia nas casas. A Barça custava uma fortuna. Uma fortuna, era só rico que podia comprar uma Barça, uma Delta Larousse, que eram enciclopédias. Hoje, quem é que compra uma enciclopédia? Só se for burro. Por quê? Porque toda a informação que tem na Barça está online, para quem quiser, e de graça. Tá certo? Quem quiser informação da Delta Larousse, está tudo lá de graça, não precisa comprar nada. Então hoje, gente, a distribuição de riqueza ela aumentou demais. É claro que tem exceções em alguns países, como alguns continentes como o africano, etc. e tal, mas isso são exceções. Antigamente era a regra. Hoje a exceção é o quê? Você achar um nicho de miséria. Já é exceção na maioria dos países do mundo. Tá? Então, gente, nós devemos tudo isso à riqueza. É claro que tem muita distorção? Tem. Tem gente que usa mal a riqueza? Tem. Assim como se eu deixar aqui, ó, gente, tá vendo? Ó, se eu puser uma faca aqui em cima, um facão de legume, tá? Esse facão de legume, ele pode ser usado para muitas coisas boas, não pode? Para picar comida, legume, para alimentar as pessoas. Mas, infelizmente, se uma pessoa pegar isso aqui, ela pode enfiar no bucho de uma pessoa também. Pode ou não pode?
Quer dizer, a culpa é da faca? Hã? A culpa é da faca? É a faca que não presta? É a faca que é um instrumento ruim? Não. A culpa é de quem utilizou a faca. Tá? O dinheiro é a mesma coisa, gente. Se a pessoa utiliza mal o dinheiro para perseguir, para aproveitar, para fazer as coisas erradas, para poder abusar das pessoas, é problema da pessoa e não do dinheiro. Tá? O dinheiro é abençoado em mãos abençoadas. Tá? Existem mãos abençoadas? Existem. Eu, por exemplo, eu conheço muito milionário. Tá? A maioria dos milionários que eu conheço são pessoas simples, olha bem o que eu estou falando, simples e humildes. Tá? Agora tem uns que são metidos? Tem. Mas é a minoria. A grande maioria as pessoas não tomam nem conhecimento. Tá? Não tomam nem conhecimento, porque só toma conhecimento pela mídia aquilo que é ruim, aquilo que não deu certo. Vocês concordam comigo? Infelizmente. Entenderam? Então essa questão da riqueza aqui, mais na frente, vocês veem que o Kardec dá uma consertada. Tá? Ele faz o comentário aqui, a utilidade providencial da fortuna, a hora que vai chegando no meio do item, ele já vai consertando um pouco, vai amenizando. Tá certo? Então, gente, essa questão da riqueza não quer dizer que aquilo ali é um obstáculo. Agora, hoje eu digo para vocês, a pobreza é um obstáculo para a pessoa crescer? É. Porque quando você precisa de um medicamento, você tem que entrar numa fila. E se essa fila demorar muito, meu amigo, você vai a óbito. Tá? Eu já vi muita gente morrer esperando do SUS. Tá? Eu já vi muita criança morrer de pneumonia 48 horas, ela já está matando. Muita criança morrendo na fila lá porque não tomou a frademicina, que é um medicamentozinho bobinho, que vem em qualquer farmácia, mas infelizmente, hoje em dia você não pode na farmácia tomar uma frademicina, que é proibido, tem que pegar a receita médica. E às vezes para pegar a receita médica a criança já morreu. Então, a pobreza absoluta, ela é um obstáculo? É. Causa sofrimento? Causa. Às vezes a pessoa quer estudar, não tem dinheiro. Entendeu, gente? Então vamos abençoar para que aquilo possa se fazer em nossas vidas. Porque na realidade, gente, né, Eliana? Tudo aquilo que a gente amaldiçoa, isso não presta, isso é ruim, isso não vale nada. Aquilo ali vai fugindo da sua vida. Oh, meu Deus, eu não gosto de dinheiro, eu sou pobre, mas sou honesto. Você já ouviu falar isso, não já? Bobagem, gente. Eu conheço muito rico honesto. Aliás, a maioria são honestos, que senão não seriam ricos, estariam presos. Tá? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Tá? E quando vê um sujeito lá num carrão bonito, uma BMW, e fica, que sujeito lá, tá vendo? Ficar com inveja, não, falou, meu Deus, abençoa aquele fulano. Provavelmente ele merece estar dentro da BMW. Provavelmente. Tá certo? E eu tenho certeza, quando começam a abençoar a vida dos outros, a alegria dos outros, começa a abençoar a prosperidade das pessoas, a prosperidade ela vem para você também. Certo? Então vamos aprender a abençoar. Mais alguma coisa, Helena? Vocês entenderam, gente? Então essa lição aqui é muito importante. A utilidade providencial da fortuna. Gente, a fortuna ela é totalmente providencial. A utilidade dela é o que a gente vê ali. Tá? Oi? Bom, essa aí, meu amigo, nós não podemos julgar. Não está na nossa alçada. Esse aí é só o Pai maior. Tem fortuna mal adquirida? Tem. Mas não é a grande maioria, são exceções. E aí? É interessante a gente trabalhar dentro da gente a autossabotagem. Então. A gente gosta, um talento, crescer para prosperar, mas a pessoa
pessoa se sabota. Perfeito. Lembrança da Eliana foi perfeita. Essa autossabotagem, gente, ela está no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, gente, é aquela parte da nossa mente que nós não controlamos absolutamente. E muitas vezes a gente tem crenças que a gente traz da infância, tá? Que são crenças até inconscientes em relação ao dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo, o dinheiro só traz infelicidade, ah, o dinheiro é isso, é fonte de guerra, dessas coisas. Então a pessoa traz aquelas crenças. E aí o que acontece? Essa pessoa tem um talento inato, espetacular, um talento. Mas ela não consegue nunca colocar aquele talento para virar dinheiro, para beneficiar ela, a família dela. Por quê? Porque ela acredita inconscientemente que aquilo ali é ruim para ela. Então ela se sabota. Vocês já viram gente assim? A pessoa está caminhando bem na vida, prosperando, de repente ela dá um jeito de quebrar, de fazer uma besteira, um negócio errado. É inconsciente. A pessoa tem a autossabotagem, ela vai se sabotando. Por quê? Porque ela acredita que aquilo ali é ruim. Tá certo? Tudo fruto de preconceito, que a gente traz muitas vezes de família. Tá certo? E também às vezes até de crença religiosa. Porque tem muita religião que fala assim, ó gente, os fiéis têm que ser pobres. Rico é só nós aqui. E infelizmente, eu não gosto de falar de religião, mas vocês sabem que tem religião aí que a administração dela é suntuosa. Fiéis são coitados, pobres, tá? Tem culpa, se sentem culpados. Entenderam, gente? E outra coisa é a questão do perdão, né, Fernando? Isso. Na vida, quando a pessoa está na cadeira de balanço, perdoar os pais. Isso. Tem gente que tem uma vida financeira, gente, igual uma cadeira de balanço. A pessoa vai e volta. Vocês já viram gente assim? Igual cadeira de balanço? Ganha e perde. Ganha e perde. Vive igual uma cadeira de balanço. Então essas pessoas, geralmente, a Eliana fez uma lembrança boa, elas têm que trabalhar também o quê? Tem que trabalhar o perdão em relação a quem criou. Tá certo? Porque geralmente a pessoa, quando tem mágoa de pai, mãe, ou então avó, avô, que criou, irmão mais velho, essa pessoa não consegue ganhar dinheiro. Ela ganha, mas perde, por causa dessa mágoa dela. Tá certo? É uma forma de chamar atenção. Isso. A pessoa falar, o que eu fiz de errado? Exatamente. Esse fulano vai dar. Porque às vezes a pessoa, vocês já viram, às vezes a pessoa ela perde o dinheiro, para quem que ela vai pedir dinheiro emprestado? Ela vai pedir para um irmão, vai pedir para um pai. Tá certo? Primeira coisa que ela faz, ela vai pedir justamente para aquela pessoa que ela tem mágoa. Então é bom a pessoa entender essa parte também do perdão. Tá? Mais alguma coisa? Não?